Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, estamos no capítulo 2 e hoje veremos versículos a partir do versículo 9. Romanos, capítulo 2, a partir do verso 9. Temos visto no capítulo 2 sobre o juízo de Deus, o dia do juízo, o julgamento, o dia do julgamento do Senhor. E embora esse não seja o assunto principal aqui, nesse trecho Paulo está tratando sobre o pecado dos judeus. Vimos no capítulo 1, onde ele tratou sobre o pecado dos gentios, especialmente de rejeitar Deus. Mesmo tendo todas as provas da existência de Deus, os gentios rejeitaram a Deus e continuam rejeitando ao Senhor. E para que o judeu não se sentisse melhor, se visse como melhor, mais especial, o fato de Deus ter escolhido ele, o povo judeu, para ser o seu povo, o povo da aliança, para que o judeu não se ensoberbecesse. Então Paulo se volta para os judeus e diz assim: mas vocês não estão numa situação diferente, não. Vocês são iguais aos gentios. Enquanto os gentios rejeitaram Deus, mesmo tendo todas as provas da existência dele, vocês, judeus, mesmo tendo a revelação especial, a lei de Deus, vocês rejeitaram a Jesus. De certa forma, a situação do judeu é muito pior que a do gentio, porque o gentio não teve a revelação especial de Deus, ou seja, a lei de Deus, como nós vimos há pouco na liturgia com o presbítero Rogério. A lei de Deus é a expressa vontade de Deus para nós, é Deus dizendo para nós quem Ele é e o que Ele quer conosco. Os gentios não receberam. Até então eles não tinham recebido essa revelação. Até Jesus, eles não haviam recebido essa revelação. Era algo que estava restrito ao povo judeu. A aliança, a lei, tudo aquilo que revela a Deus de forma especial, porque a revelação que os gentios receberam de Deus foi a revelação natural. Eles até olhando para a natureza, eles sabiam que existia um Criador, mas não sabiam quem era esse Criador. Por isso que há tantos ídolos e tantas ideias sendo adoradas pelos homens, porque eles não conhecem a revelação especial. A revelação especial, que é a lei, a palavra de Deus, nos mostra quem é esse Deus que é o Criador do universo e o que esse Deus quer conosco. E os judeus receberam essa revelação. E nessa revelação especial há a promessa, foi dada a promessa aos judeus de que o Messias, o Filho de Deus, viria a esse mundo. E quando Jesus veio, o que os judeus que tinham a revelação especial em suas mãos, o que esse povo, que era o povo da aliança, o que esse povo fez? Rejeitou Jesus. Então Paulo, aqui no capítulo 2, ao mesmo tempo que ele está mostrando o pecado e a culpa dos judeus, ele também está mostrando o seguinte: vocês deram as costas para Jesus, e o único meio de salvação é Jesus, é o Filho de Deus, e vocês o negaram. Então nós devemos entender o capítulo 1 e o capítulo 2 dessa forma: todos são igualmente pecadores aos olhos de Deus. Veja o que ele vai dizer agora no versículo 9, só lembrando que no versículo 6 em diante, Paulo estava falando sobre a punição. Deus vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Versículo 6: vida eterna para aqueles que perseveram em fazer o bem. Fazer o bem aqui é ser conformado à imagem de Jesus, conforme o capítulo 8 vai nos mostrar. Sermos conformados à imagem de Jesus, ou seja, termos em nós o caráter de Jesus sendo trabalhado e forjado em nós o caráter de Jesus, a fim de que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus.
Esse é o bem para o qual todas as coisas cooperam. Essas são as boas obras que nós devemos realizar diante de Deus, ou seja, uma vida de santidade, uma vida de busca de santidade na presença de Deus, para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Então a estes é reservada a vida eterna, aos que perseveram em fazer o bem, mas ira e indignação aos facciosos, aqueles que estão provocando divisões dentro do corpo de Cristo, dentro do povo de Deus. Paulo está falando para judeus, e os judeus até então eram o povo de Deus, e Paulo está dizendo: vocês estão provocando divisões entre o povo, vocês estão causando divisões, vocês estão separando os gentios, estão expulsando eles, quando eles deveriam receber a palavra de Deus, porque Cristo também veio para salvá-los, e vocês não estão levando a palavra para eles, vocês estão se faccionando, se separando deles. E Paulo diz: a estes que vivem na desobediência, desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Veja que o pecado deles aqui é duplo. Eles não só desobedecem à verdade, como eles deliberadamente obedecem à injustiça, praticam a injustiça. Eles não só deixam de fazer o bem, como são ativos em fazer o mal. E o que é prometido a eles? Ira e indignação eternas, a ira de Deus. Aqui no versículo 9 em diante, Paulo continua nessa mesma temática, nesse mesmo ensino, mostrando o que cada um receberá, o que cada um haverá de receber da parte de Deus. Antes de então prosseguirmos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eu quero nesse instante clamar ao Senhor pela direção do Teu Santo Espírito ao meditarmos na palavra do Senhor. Nós precisamos, Pai, que o Senhor esclareça o nosso coração, abra os nossos olhos para vermos a verdade, abra o nosso coração para recebermos a verdade, e mova as nossas mãos e os nossos pés para fazermos a verdade, praticarmos obras verdadeiras que glorificam o Senhor. Todo o nosso ser clama por Ti, em nome de Jesus. Amém. Versículo 9: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Este versículo, ele descreve o castigo dos ímpios. Os versículos anteriores descreveram a retribuição, o que Deus dará a cada um. Agora, nesses versículos, Paulo está dizendo o seguinte: o que cada um vai receber, e ele diz como é o que cada um vai receber. Então aqui ele diz tribulação e angústia. A palavra tribulação até tinha um instrumento antigo chamado tribulon, de onde vem a palavra tribulação. Tribulon era lá na roça a gente usava uma foice de mão. Quem é da roça, como eu, sabe como é que funcionava. Era um gancho, né? Parecia um anzol grande, uma faca encurvada com um cabo. Era um gancho de mão cheio de serrilhas. Uns tinham serrilhas, outros eram um corte liso. Para que servia? Quando a gente ia colher o arroz, então você chegava ali na toceira de arroz, na moita de arroz, e passava o gancho ali no pé e cortava. Você tinha que segurar o cacho e cortar aqui para evitar chacoalhar ali, porque se você chacoalhasse ia cair muito grão, estava maduro. Então você tinha que ir com cuidado. Não podia ser uma máquina qualquer cortando, você tinha que ir com cuidado, senão você ia desperdiçar todo o seu trabalho, toda a sua lavoura, né? Então, o tribulon era semelhante a essa ferramenta. Ele servia para colher o trigo. Só que, mesmo que você fosse com todo cuidado, o tribulon ele agitaria o trigo. Então, essa é a ideia da tribulação: é algo que vem nos agitar, algo que vem agitar o nosso coração.
O crente passará por tribulação nesse mundo. Cristo falou isso para nós. Se você está esperando maravilhas nesse mundo, está esperando vida mansa nesse mundo, meu irmão, você precisa ler mais as Escrituras e prestar mais atenção ao que Cristo diz. Essa vida é vida de tribulação. Se a sua vida não está tão atribulada assim, louve a Deus por isso. Então significa que você tem mais força e mais tempo para ajudar quem está sendo atribulado, quem está passando por tribulação. Porque essa vida é de tribulação. Mas como já disseram os puritanos, esse mundo será o único inferno que o crente experimentará, e é o único paraíso que o ímpio terá. O que Deus está dizendo aqui na sua palavra para nós é que tribulação e angústia, ou seja, tanto algo que vem de fora como algo que vem de dentro. A tribulação é algo que vem de fora e nos agita e nos espanca e nos aflige. A angústia é algo que vem de dentro. Podemos dizer que a angústia é uma resposta à tribulação, é essa dor intensa que vem de dentro de nós. Agora, o que a Bíblia está nos dizendo é que isso será eterno, não será momentâneo, não será por algum tempo, será eterno. A tribulação e a angústia virão sobre a alma. A palavra alma aqui, a palavra psique, no grego, psique, não sei, não é um caso. A palavra alma aqui não quer dizer algo, a nossa parte espiritual. Não quer dizer que o sofrimento que os ímpios terão, essa angústia e tribulação, serão apenas algo vivido no espírito deles, na alma deles. Não. A palavra alma aqui é exatamente o mesmo sentido de Gênesis capítulo 2, quando Deus cria o homem e sopra nas suas narinas o fôlego da vida e ele se tornou o quê? Alma vivente. Ou seja, ele está falando de pessoa. Aqui Paulo está usando com o mesmo sentido. Alma aqui significa pessoa. O sofrimento será tanto físico quanto espiritual. Por isso que haverá ressurreição. Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, Ele vai ressuscitar os crentes, os filhos de Deus, e vai dar-lhes um corpo glorioso, capaz de habitar a glória eterna. Mas aos ímpios eles serão ressuscitados com seus mesmos corpos, corrompidos e pecaminosos. E com corpos, de corpo e alma, eles serão lançados no inferno e sofrerão angústia e tribulação. E não importa se você é judeu, se você é grego, não importa se você é brasileiro, não importa se você é argentino, não importa se você seja alemão, japonês, não importa. Porque Deus, como nós temos visto, Deus não nos separa por raça, por cor, por sexo, por idade, por posição social. Ele olha para esse mundo e só divide o homem em duas classes, os homens em duas classes. Os eleitos e os réprobos, os salvos e os condenados, os redimidos e os não redimidos. A expressão ao judeu primeiro e também ao grego, ela vai se repetir também lá no versículo 10. Aliás, ela já é uma repetição, Paulo já usou ela anteriormente. Mas aqui Paulo, quando fala o judeu primeiro, depois o grego aqui é sinônimo de gentio, ou seja, qualquer outra nacionalidade. O que Paulo está ressaltando aqui é a responsabilidade, o peso da aliança que Deus fez com os judeus. Lembra que eu falei agora há pouco, no começo da mensagem, que os judeus receberam a revelação especial de Deus? E justamente porque eles receberam a revelação especial, eles então serão julgados. Aqui diz que eles receberão a condenação primeiro. Jesus disse: a quem mais se deu, mais será exigido. Comparado aos gentios, os judeus estavam muito à frente, e eles haviam recebido a revelação de Deus, as alianças, as promessas. Mas quando chegou a hora deles usufruírem de todas essas bênçãos na pessoa de Jesus, eles deram as costas para Jesus. Os gentios também deram
deram as costas para Deus, sabendo que Deus existe, sabendo que Deus é o Criador, mas eles não sabiam quem era esse Deus, quem é esse Criador. Mas eles sabiam, eles sabem que existe um Criador. Eu duvido, irmãos, eu duvido de todo o meu coração que existam ateus de verdade mesmo. Alguém fez uma piadinha esses dias: todo mundo é ateu até a barata voadora aparecer, né? Todo mundo é ateu até o avião cair, começar a cair, né? Sei que o Marcos não é uma boa ilustração, não é, Marcos? Ainda bem que você é o piloto, né? Mas o ateísmo, no fundo eu tenho certeza que essas pessoas são inquietas em seu coração, e mesmo que elas estão negando e querendo calar essa voz no seu coração, no fundo elas sabem que elas estão erradas. Tanto é que você quer deixar um ateu uma pulga atrás da orelha, aliás, não é uma pulga, um carrapato atrás da orelha, é você só dizer para ele: você não é ateu porque você quer, você é ateu porque Deus não quis ainda que você fosse crente. Porque no dia que Deus quiser que você se converta, meu amigo, você vai se converter. Não tenha dúvidas disso. Então você não é crente porque Deus não quer, porque Deus ainda não quis. E queira Deus que Ele queira um dia isso, para o seu próprio bem. E saia de perto, você vai deixar ele com a pulga atrás da orelha, ele vai ficar incomodado, pode ter certeza. Mas os judeus não, os judeus eles receberam a revelação, receberam as promessas de que viria o Messias, receberam as promessas de que haveria de vir o Salvador, concretizando todas essas promessas. O que eles fizeram? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, deram as costas para Jesus. E Paulo está dizendo: por isso mesmo, o seu mal, judeu, é muito maior, e você vai ser julgado primeiro, e depois os gentios. Eu gosto muito de fazer paráfrases do texto para tentar ajudar a gente a entender melhor. Eu fiz uma paráfrase que eu espero que te ajude. Esse versículo é como se Paulo estivesse dizendo assim: onde vocês estão com a cabeça, dizendo para os judeus, né? Onde vocês estão com a cabeça pensando um absurdo desses? O privilégio que vocês tiveram de receber a revelação de Deus os torna ainda mais responsáveis diante dele. Vocês rejeitaram a Cristo, receberão o mesmo castigo que os gentios incrédulos receberão. Vocês não são melhores que os gentios, não. Vocês não são melhores que os gentios. Você aí com o seu nariz empinado, achando que você é o melhor? Não, você não é. Não é. Nem judeu e nem o grego gentio, né? Nem o gentio que viveram na vida de impiedade devem nutrir qualquer esperança de vida eterna. Se você vive na impiedade, o que significa impiedade? Desobediência. Se você vive desobedecendo a verdade, obedecendo à injustiça e praticando a injustiça, conforme o versículo 8, não alimente nenhuma esperança do céu. O céu não é para você. Não alimente nenhuma esperança do perdão de Deus na sua vida. Eu não estou dizendo que você tem que fazer as coisas para Deus te perdoar, não. Mas a impiedade aqui a que eu me refiro não são só os seus atos de desobediência no dia a dia. Eu estou falando especialmente se você rejeita a Cristo. Não alimente nenhuma esperança. Deixe-me ser mais claro. Como é que eu posso rejeitar Cristo? De forma prática, aqui eu quero dizer para você. Quer ver algumas situações? Primeiro, quando você acha que a sua oração deve ser respondida por Deus porque você orou direitinho, você fez certinho a sua oração, então agora eu acho que eu mereço a bênção de Deus. Se em algum momento na sua vida você trata as bênçãos de Deus como merecimento seu, você está rejeitando Jesus. Sabe por que nós somos abençoados por Deus? Por causa de Jesus. Jesus foi obediente ao Pai de forma perfeita e plena, e é a obediência de Jesus
e nos salva. Foi pela obediência dele à lei de Deus, a lei que ele mesmo estipulou, é que nós somos salvos. Pelas perfeições de Jesus, nós somos aperfeiçoados. Pela santidade de Jesus, nós somos santificados. Não há em nós nenhuma obra que possa nos salvar. Se você pensa de alguma forma que Jesus é tão ocupado e ele precisa que você busque outros intercessores na sua vida, outras pessoas para interceder por você, pessoas que já estão lá na glória eterna, eu vou buscar a intercessão delas, você está desprezando Jesus. Bem, isso é bem explícito, né? Mas vamos falar de algo que é mais sutil e acontece muitas vezes conosco. Quando a gente pensa que nós já somos perfeitos, e eu já atingi um nível que eu não preciso mais de mais, já está bom, o que eu tenho de Cristo está bom demais. Outra maneira de rejeitar Cristo é quando eu sou moralista. O que é o moralista? Mais à frente Paulo vai trabalhar esse assunto. Ele já falou um pouco sobre isso, né? Como é que você cai naquilo que você condena? Moralista. Ele já trabalhou esse assunto aqui no capítulo 1, capítulo 2 também, né? Como nós vemos ali no versículo 1 do capítulo 2. Moralismo. E tem muito crente moralista. Tem muito crente que é zeloso com as coisas, e é cuidadoso, e faz tudo certinho, mas não porque ele confia em Jesus, não porque ele ama Jesus, é porque ele tem medo de que se ele der uma escorregadinha fora, ele não merecerá a bênção do Senhor, a salvação. Isso é moralismo. Aí você diz, então o pastor está pregando para a gente viver uma vida relaxada. Não, porque o exato oposto, a libertinagem, não, eu estou salvo em Cristo Jesus, nenhum pecado pode me lançar no inferno agora, porque eu estou revestido com a salvação que Cristo me deu, então eu vou viver do jeito que dá, né? Eu vou curtir a vida. Se eu cometer os meus pecados, eles já estão perdoados mesmo, então eu vou viver do jeito que dá. E eu estarei com Cristo dos céus. Não, você não estará. Nem libertinos e nem moralistas. Ambos estão no mesmo pé de igualdade. São condenáveis aos olhos do Senhor. Estão rejeitando a Jesus. Logicamente, nós devemos lutar contra toda forma de pecado, meu irmão. Seja qual for o pecado que estiver em nossa vida, nós temos que lutar ferrenhamente contra eles, contra esses pecados. Mas o pecado ao qual aqui o texto está se referindo, e nós devemos tomar o máximo cuidado, é o pecado de rejeitar Jesus. O pecado de achar que, além de Jesus, eu preciso de algo mais, eu preciso fazer algo mais. A carta aos Gálatas, Paulo trabalha esse assunto, porque havia um grupo ali de judaizantes, né, pessoas envolvidas ainda com o judaísmo, que se diziam convertidas, que diziam o seguinte: além de Jesus, você precisa se circuncidar. Além de Jesus, você também precisa não comer carne de porco. Aí começaram a inventar um monte de coisas, dizendo que não podia comer, não podia fazer além. E Paulo vem dizer: Jesus é o bastante. Só Jesus. Para ser salvo, só por Jesus. Não há outra forma. Até mesmo a minha vida de santificação na presença do Senhor, ela não é para eu ser salvo, mas é porque eu sou salvo. Você já foi em funerais de pessoas sabidamente ímpias? Eu já tive essa experiência. Você vai no funeral, o seu cidadão era uma tranqueira, era um
como se diz aí, fala, feijão perdido. Não valia um piruá. Piruá é aquela menina da pipoca que não estoura, que fica lá no fundo do menino. Cidadão era perverso, um homem mau, um homem da pior marca possível. Morreu, aí vira santo, né? Que Deus o tenha. Descansou. Será? É por isso que quando eu vou fazer um funeral desse, eu não falo nem quando eu tenho um crente eu fico falando. Funeral não é para isso, não é para ficar falando do morto. Mas as pessoas têm essa ideia pecaminosa, tá? Isso é pecado, de santificar o pecador pela morte. Morreu, tadinho, foi para o céu. Será que foi mesmo? Será que foi mesmo? Tadinho, descansou. Sim, descansou dessas lutas aqui. Mas do jeito que ele viveu, do jeito que ele partiu, a coisa só está começando. E por toda a eternidade. Lá do outro lado. Preste atenção nisso, meus irmãos. A morte não santifica ninguém. Se viveu como ímpio e morreu como ímpio, perecerá como um ímpio. Vai para o inferno e vai perecer eternamente como um ímpio. A morte não santifica ninguém. Prosseguindo, Paulo diz assim: glória, porém. A bem da verdade aqui, a forma como está traduzido é melhor traduzir assim: porém, glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro, também ao grego. Agora aqui é o outro argumento, é o argumento daqueles que praticam o bem. E lembre-se que bem é esse. O bem não é ajudar a descer o gatinho da árvore. O gatinho subiu na árvore e não consegue descer de lá, está com medo. Então eu vou pôr uma escada alta e vou lá, vou tirar o gatinho da árvore. É uma boa ação, né? Vou ajudar o velhinho a atravessar a rua, né? Sim, você deve fazer isso, é gentileza. Mas o bem não é esse. O bem para o qual todas as coisas cooperam é você ser conformado à imagem de Jesus, é você ter o caráter de Jesus em você, é você ser parecido com Jesus. Em outras palavras, Jesus no meu lugar aqui agora, como ele agiria, como ele faria, o que ele faria, é isso que eu tenho que fazer. Eu ser como Jesus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o propósito é a glória de Deus. Mas para entrarmos na glória de Deus, nós temos que ser parecidos com Jesus, semelhantes ao Filho de Deus, semelhantes a Jesus, porque a única aparência, a única personalidade, a única feição que agrada a Deus é a de Jesus. Porque em nós tudo, quer seja físico, quer seja espiritual, tudo em nós é podre, tudo em nós é estragado pelo pecado, tudo em nós não tem valor algum para darmos em troca da nossa salvação. Por isso que Paulo vai falar da beleza de Cristo em nós, por isso que Paulo vai falar do bom perfume de Cristo em nós. O que ele está dizendo é a vida de Jesus em nós, sermos parecidos com Jesus. Assim tem que sermos. Esse é o bem. E Paulo está dizendo: glória, honra e paz sobre todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro, como também ao grego, e também ao grego. Ele repete o mesmo argumento: você não é salvo porque você é judeu ou porque você é gentio, você é salvo porque Jesus te salvou. O caráter dele está sendo formado em você. Santificação é isso, é o caráter de Jesus sendo formado em mim a cada dia. É eu cada vez mais parecido com Jesus e cada vez menos parecido com o velho homem que eu era. Isso é o bem, é esse bem que nós devemos fazer. Mas sou eu que faço isso? Não. Quem faz isso é o Espírito Santo em minha vida, mas eu coopero com o Espírito Santo nesse processo. E como é que eu coopero com o Espírito Santo no processo de santificação? Obedecendo a palavra de Deus.
lutando contra as minhas vontades pecaminosas, abandonando aquilo que desagrada a Deus e procurando fazer aquilo que agrada a Deus. Invertendo o versículo 8, seria aqueles que obedecem à verdade e rejeitam a injustiça. Seria isso. Santificação é isso. Santificação é isso. Para esses, o que está sendo preparado é glória, honra e paz. John Murray, comentando essas palavras, ele diz o seguinte: a essas palavras precisamos atribuir o mais amplo significado, envolvendo os frutos da reconciliação na mais elevada escala de realização. Paz com Deus e paz no coração e na mente, no pleno aprazimento de Deus por toda a eternidade. Eu custei entender o que ele falou, porque eu tive que ler várias vezes para entender o que ele estava dizendo. Geralmente quando eu estou lendo alguma coisa assim, eu falo, não entendi, é que é muito profundo, eu tenho que mergulhar mais aqui e entender. Aí eu consegui entender o que ele quis dizer. O que Cristo veio fazer, nós vamos ver lá no capítulo 5, ele veio estabelecer a paz entre nós e Deus. Justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, ou estamos em paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio e estabeleceu a paz entre nós e Deus, por quê? Porque nós éramos inimigos de Deus. Romanos 5, versículo 10 e 11 mostram isso. Éramos inimigos de Deus. Cristo veio e estabeleceu a paz, apaziguou-nos, ou melhor, apaziguou Deus para conosco, que era Deus que estava irado conosco. Ele apaziguou Deus. O sacrifício de Jesus aplacou a ira de Deus, apaziguou, fez Deus ficar em paz conosco, fez Deus olhar para nós e estender-nos a sua paz. Não estamos mais brigados com Deus, não estamos mais em inimizade com Deus. Nós agora somos amigos de Deus, nós agora estamos em amizade com o Senhor, em paz com Deus. Não só em amizade, mas em paz com Deus. O Brasil e os Estados Unidos estão em paz. Você não vê os Estados Unidos invadindo o Brasil e guerreando, né? Estão em paz. Mas o nosso presidente e o presidente de lá estão batendo bico um com o outro, estão inimizados. Então, né? Que fique só entre os dois, não venha para nós aqui, porque senão vai complicar. A gente não tem recurso bélico para aguentar meia hora nos Estados Unidos, não. Né? Mas é assim. Estamos em paz com Deus. Não só apenas não estamos em guerra com Deus, como temos a paz de Deus em nós. E essa paz traz para nós glória e honra. Nós desfrutaremos da glória eterna e da honra dessa glória, porque nós estamos em paz com Deus desde já e por toda a eternidade. Por isso que eu digo para você, vale a pena lutar contra o pecado, vale a pena obedecer a Jesus, porque o prazer, a alegria que o pecado nos promete é só por alguns instantes dessa vida. A paz e a alegria que Deus nos promete é por toda a eternidade. É por toda a eternidade. Não troque o prazer da glória eterna pelo prazer momentâneo do pecado. Não faça isso. Mas Paulo está dizendo que aqueles que andam na presença de Deus, aqueles que estão na presença de Deus, glória, honra e paz estão reservados. Os ímpios têm a ira e a indignação de Deus reservadas e acumuladas para eles. Nós temos glória, honra e paz. Versículo 11, então, Paulo continua dizendo: porque para com Deus não há acepção de pessoas. E eu já vi muita gente pegar esse versículo para
argumentar contra a doutrina da predestinação. Eu sei que a doutrina da predestinação é algo difícil, eu até diria impossível da gente entender, mas é bíblica, é verdade. Você é salvo não porque você creu em Jesus, você foi salvo porque Deus te predestinou para a salvação, e juntamente com a predestinação para a salvação, Ele também predestinou te dar fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto, a graça e a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Então, se você quer rebater a doutrina da predestinação, não vou dizer para você nem escolher outro versículo que você não vai encontrar. Se você quer rebater a doutrina da predestinação, seja honesto e diga: eu não acredito, eu não creio, é por isso que eu sou contra. Mas não queira achar base bíblica, que você não vai achar. Não vai. E eu provo para você que esse versículo não está falando contra a predestinação, muito pelo contrário, ele está falando exatamente da verdade, que é a predestinação. Ele diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Lembre-se que Paulo está falando de judeus e gentios, e ele está dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Quando se trata de Deus punir, Ele pune tanto um quanto o outro. Quando se trata de salvar, Ele salva tanto um quanto o outro. Ele não faz acepção de pessoas. Semana que vem eu vou mostrar para você, vou continuar mostrando para você que Deus não só não faz acepção de pessoas, mas Ele faz distinção de pessoas. Isso Ele faz. Mas acepção e distinção não é a mesma coisa? Não, não é. Semana que vem você volta e você vai ver o argumento. Mas primeiramente, lembre-se disso. Aqui Paulo está mostrando para nós que o que ele já disse anteriormente, agora conecta com o que está sendo dito aqui e mostra para nós que Deus não tem acepção de pessoas, não faz acepção de pessoas. A palavra acepção aqui significa parcialidade, aceitação da aparência. Havia um costume, não sei se ainda há, mas pelo menos nos tempos antigos, no Oriente Médio, o costume era o seguinte: quando duas pessoas se encontravam, era um deles se curvava diante do outro com o rosto no chão, para cumprimentar o outro. Se o que estava em pé aceitasse a saudação, essa saudação, ele estendia a mão para a pessoa que estava encurvada no chão, e a pessoa não podia levantar-se e olhar nos olhos do outro e saber que foi aceito pelo outro. Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus chega até o pecador e é Ele que aceita ou não o pecador. E Ele não faz acepção de pessoas. Ele não diz: eu vou aceitar se for judeu, se for gentio eu não aceito. Não. Ele não faz acepção de pessoas. Se for um judeu obediente, piedoso, será aceito. Se for um gentio obediente e piedoso, será aceito. Se for um judeu que se aproxima do Senhor, confiado na obra de Jesus, no sacrifício de Jesus, será aceito. Se for um gentio que se aproxima diante de Deus, confiado na obra do Senhor Jesus, será aceito. Deus não faz acepção de pessoas. Se for um homem, se for uma mulher, se for um adulto, se for uma criança, se for um rico, se for um pobre, não importa. Se a pessoa se aproxima de Deus confiando em Jesus, será aceito. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem qualquer parcialidade em seus critérios. Ele não é parcial. Ele é imparcial, tanto para salvar quanto para condenar. Ao escolher pecadores para serem salvos, Ele não fez acepção de pessoas. Ele tem eleitos em todas as tribos, línguas, povos e nações. Ele não fez acepção de pessoas para escolher aqueles a quem Ele quis.
Ao fazer essa afirmação, Paulo está elucidando o que dissera reiteradas vezes sobre os judeus em primeiro e depois os gentios. O mesmo critério que Deus usou para escolher pessoas dentre os judeus é o mesmo critério que Ele usa para escolher pessoas dentre os gentios. E que critério é esse? A sua graça e a sua misericórdia. Não é merecimento de ninguém. É graça e misericórdia. Nenhum pecador, seja judeu, seja gentio, é salvo a não ser pela graça e pela misericórdia de Deus. A mesma condenação que os judeus ímpios receberão também os gentios ímpios. A mesma vida eterna que judeus crentes em Cristo Jesus receberão, também receberão gentios que creem em Jesus. Encerrando aqui, eu quero trazer algumas aplicações sobre esses 3 versículos. Algumas perguntas, algumas colocações para fazer você refletir sobre isso. Primeiro, o bem que todo eleito deve fazer é conformar-se ao caráter de Jesus em todas as circunstâncias da sua vida. Então entenda isso de vez, meu irmão. O bem que Deus quer que você faça é você ser conformado à imagem de Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O bem é o propósito de Deus. O propósito de Deus é para serem conformados à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o bem. Então, se eu estou vivendo nesse propósito de observar cada circunstância da minha vida, cada situação da minha vida e me conformar ao caráter de Jesus, se eu estou vivendo nesse propósito, eu estou fazendo a vontade de Deus. O inverso é verdadeiro. Se eu também não estou vivendo dessa forma, eu estou sendo um ímpio, eu estou sendo um réprobo, eu estou sendo reprovado por Deus. Eu não estou, veja bem, por que a vida de santidade é importante, irmãos? Porque é ela que confirma em nós se somos salvos ou não. Se você se diz salvo, mas não vive como tal, você deve duvidar dessa fé que você diz que tem. Se você não luta em seu coração contra o pecado, se você não deseja a santidade de Cristo mais do que qualquer coisa nessa vida, questione a sua fé. Você está perdendo o seu tempo, está se enganando. Pior, você está rejeitando Jesus. Lembre-se disso. Declarar-se um eleito de Deus, qualquer um pode fazer. Qualquer pessoa pode dizer: eu sou um eleito de Deus. Mas somente quem é um eleito de fato viverá como um eleito neste mundo. Ou seja, viverá de forma santa. Não cometa o mesmo erro que os judeus cometeram em sua religiosidade, em sua religião. Eles confiaram em si próprios, confiaram na sua obediência, na sua capacidade de cumprir a lei de Deus, em vez de confiar em Jesus. Não cometa esse erro. Você pode, num concurso, tirar 90%, ser aprovado em 90% das questões, você vai ser aprovado. Com Deus não é assim. Se você for aprovado em 99,9%, em 0,1% você falhar, você é condenado. Porque Deus não exige menos de você, menos que a perfeição. E você consegue essa perfeição onde? Em quem? Em Jesus. Só em Jesus. Não cometa o mesmo erro dos judeus. Confie somente em Cristo e na graça de Deus. Viva cada dia da sua vida para honrar a Deus. Pastor, mas como que eu honro a Deus? Confiando em Jesus.
o tempo todo mostrando para Deus, Ele conhece o seu coração, mostrando para os homens que não conhecem o seu coração, mas mostrando para todos que o seu maior desejo é ser cada vez mais parecido com Jesus, porque o seu objetivo é entrar na glória eterna, estar com Ele um dia, por toda a eternidade. Cuidado com as sutilezas do pecado. O seu coração pode estar enganando você. Você, nesse exato momento, pode estar rejeitando Jesus de uma forma muito sutil. Quando você está confiando nos 99,9% que você faz e fazendo pouco caso do 0,1% que você não conseguiu fazer. Cuidado, você pode estar pondo em risco a sua vida, a sua condição eterna. Cuidado com isso. Nada menos do que a perfeição. A perfeição só em Jesus. Que Deus assim nos abençoe.